Gimelo Edifísica, o canal sobre acessibilidade na educação física. Olá pessoal, como vocês estão? Bom, dei uma sumida, né gente? Vocês sabem, eu já comentei em um vídeo aqui no canal. Eu danço, né, sou bailarina, então no final de ano a gente tem muitas apresentações, muitos espetáculos, então acaba ficando um pouco puxado. Eu também comecei a fazer uma pós-graduação, logo eu vou contar pra vocês aqui. Então tá um pouquinho puxado, mas hoje eu estou de volta, gravando um novo vídeo para vocês, dando continuidade à minha história. E você está no canal Gimelo Edifísica. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gisele Camilo e eu vou seguir aqui a minha história com vocês. Bom, eu havia parado, né, no momento em que eu fiz a última cirurgia e que o médico avisou a minha mãe que eu poderia entrar na escola comum, regular, que eu poderia ter uma vida normalmente como qualquer outra pessoa. Enfim, minha mãe me matriculou na escola. Na época eu tinha 6 anos, naquela época existia o prézinho, né? Não era ensino infantil, né? Que se chamava, era prézinho. E minha mãe me matriculou na escola e eu comecei a estudar numa sala comum, né? Com várias crianças que não tinham nenhuma deficiência. Só eu era uma criança com deficiência visual. Porém, na época eu tinha baixa visão. Eu enxergava até que bem, né? Tinha acabado de operar, então estava enxergando bem. Porém, eu tinha que sentar na primeira carteira da sala, de frente com a lousa, né? E os professores precisavam escrever com giz branco e com letra de forma para eu poder enxergar. Só que nem eu, Gisele, criança, sabia disso, gente. Eu fui descobrindo ao longo dos anos, né? Conhecendo a minha deficiência. Eu ainda era uma criança, ainda estava me conhecendo, né? Conhecendo a minha deficiência. E é claro que eu não sabia falar nada disso para nenhum professor, né? Na época eu tinha uma professora, gente, que ela se chamava Cíntia. E essa professora, ela era muito difícil com os alunos. Então, se ela era muito difícil com os alunos, que dirá comigo que era deficiente visual, né? Vocês podem imaginar. Então, eu lembro que eu sentava na frente, né, para copiar algum desenho, alguma liçãozinha que ela passava, né, para criança de prézinho. E ela ficava muito brava, porque eu usava um óculos, que na época era um fundo de garrafa, era um óculos com uma lente bem grande, assim, as pessoas viam o meu olho bem grande. Era um óculos feio, vamos falar a verdade, né? Hoje eu uso um óculos bem melhor, bem mais bonitinho, né? Mas na época só tinha isso para quem tinha baixa visão e tinha um grau de deficiência visual como o meu, né? E aí eu lembro que ela ficava muito brava, que eu pedia para ela escrever grande, né, para eu poder enxergar, e ela falava que eu estava fingindo, né, que eu estava enxergando muito bem, que eu estava fingindo. E ela falava isso pra mim, né, com 6 anos, vocês imaginam como era difícil, né? E aí, ao longo dos dias, as crianças não queriam ficar perto de mim. Eu ia conversar com as outras meninas da minha idade, até com os meninos mesmo pequenos, e ninguém queria ficar perto de mim. Todos eles queriam, né, se afastar, se fechavam lá no grupinho deles, ficavam rindo por causa do meu óculos e não queriam ficar perto de mim. Até que um dia eu cheguei na sala de aula, né, e estava tendo reunião, minha mãe até estava comigo nesse dia, estava tendo reunião dos pais e os pais levaram também alguns dos seus filhos, né, e minha mãe também me levou. E aí o que eu escuto um pai dizer para uma criança? Eu e minha mãe escutamos essa história, gente. Olha, não brinca com essa menina não, não brinca com essa menina não, porque ela é cega e você vai ficar cego igual ela se você brincar com ela. E minha mãe ouviu aquilo e ficou horrorizada. Eu também fiquei muito triste, quando eu cheguei em casa eu chorei bastante, mas infelizmente foi isso que a gente escutou, foi logo o primeiro desafio que a gente passou, né, essa primeira fase ruim da escola, né, o preconceito, né, gente, que a sociedade infelizmente insiste em ter. Depois disso, acabou sendo pior, né? Porque as crianças não ficavam comigo, eu ficava sozinha na sala de aula, não conseguia copiar a lição, porque a professora fazia questão de escrever tudo muito rápido, e as crianças, por enxergá-las, acabavam copiando rápido. E eu sempre era a última a terminar de copiar, e quando eu ia terminar de copiar, a professora ia lá e apagava o que estava escrito na lousa. Um belo dia eu estava na sala de aula, e aí tinha uma amiguinha minha, era a única que conversava comigo, ela era até minha vizinha na época, né? Lá em Pirituba, onde eu morava.
ela me chamou e eu fui responder alguma coisa para ela. Não me lembro nem o que a gente estava conversando. Eu sei que a professora viu eu conversando e acho que ela pensou que eu não tava nem aí pra lição, né, gente? Que era o que ela dizia, né? Que eu fingia, né? Ela pegou uma pasta cheia de folhas de sulfite e ela bateu essa pasta na minha cabeça. E eu só percebi que ela estava perto de mim quando ela bateu essa pasta na minha cabeça, porque eu levei um susto muito grande. Infelizmente, algumas crianças com deficiência não contam para os seus pais, né, gente? Mas eu posso dizer porque eu passei por isso. Infelizmente, eu já cheguei até a apanhar de professor na sala de aula. Porque pro baixa visão, eu sou deficiente visual total, mas eu vou falar sim, porque eu já fui uma baixa visão. Pro baixa visão, muitas vezes é pior do que uma pessoa que não enxerga nada. Porque quem não enxerga nada, não enxerga nada. Quem tem baixa visão, às vezes vê o que ela pensa que está vendo. Muitas vezes ela nem tá vendo nada, ou ele, né? Nem tá vendo nada. Às vezes a gente vê um vulto e acha que é alguma coisa. Não é, é uma sombra do nosso próprio olho, que o próprio olho cria aquilo. Ou às vezes a gente acha que tá vendo tudo e acaba batendo o rosto num poste, acaba entrando, né, na cabine de um orelhão sem perceber. Por isso que muitas pessoas com baixa visão têm sim que usar a bengala. No meu caso, eu tive que usar sim, quando eu fiz a orientação em mobilidade, o professor deixou bem claro que não tinha condições de eu andar sem bengala, porque eu não via orelhão, eu não via lombada, eu não via degrau. Então eu tinha sim que usar a bengala. Só que como eu era pequena nessa época, eu não tinha noção de nada disso, muito menos os meus pais. Então, daí em diante aconteceram muitas coisas. Foi uma série de coisas tristes, né? Ofensas, professor que não queria escrever, grande, aluno que pegava minhas coisas e eu não enxergava para dizer quem era. Até que de tanto preconceito, porque uma vez minha mãe foi me buscar na escola e eu estava na diretoria, porque simplesmente a professora falou que eu não queria fazer a lição. E não era que eu não queria, é porque eu não estava enxergando a lousa. E ela não queria ter paciência para escrever devagar ou então de repente ditar as coisas que eu precisava fazer. Então ela me levou para a diretoria e eu acabei ficando lá o dia inteiro, o tempo todo, né? Que era o período que eu estudava, que era acho que das 7 da manhã até o meio-dia. Nesse tempo, desse período todo eu fiquei na diretoria. E aí quando minha mãe chegou e minha mãe ficou sabendo, minha mãe ficou revoltada. E aí desse dia em diante minha mãe falou: "Chega, eu vou tirar a Gisele da escola". Até porque, quanto mais os dias iam se passando, eu não queria ir para a escola, porque cada vez eu chegava mais triste, cada vez eu ficava mais sozinha. Na hora do recreio, né, que agora é intervalo, que o pessoal fala, na hora do recreio eu ficava sozinha, eu levava lanche, comia sozinha, dava o tempo de voltar para a sala, eu voltava sozinha. Muitas vezes o professor nem me chamava, eu chegava na sala de aula, as crianças já estavam tudo dentro da sala. Então foi muito difícil, até que minha mãe decidiu me tirar da escola. E eu não vou falar pra vocês, eu como era pequena, eu nem liguei, porque eu tava sofrendo muito na escola, então eu não queria mais frequentar aquela escola. Daí em diante a minha mãe começou a correr em vários outros colégios, né? Perguntando se tinha vaga para eu poder estudar em colégios longe de casa, né? Nem eram perto. E todas as vezes que a gente chegava na direção, os diretores falavam: "Ah, não, a gente não faz matrícula de aluno com esse tipo de problema. A gente não sabe lidar com crianças com esse problema. Procura tal escola, procura escola tal, que eles aceitam crianças que são problemáticas", né? Era bem assim que eles falavam. E a gente nem sabia se defender, né? Porque eu era pequena, minha mãe e meu pai não tinham conhecimento nenhum. Então o que eles iam falar? Minha mãe só sabia chorar, tadinha. E eu acabava chorando também porque eu sentia a falta da escola, às vezes, daquela atividade de fazer lição, de trazer desenho para casa, de ter material novo. Só que ao mesmo tempo que eu sentia falta, eu não queria estar lá, porque quando eu lembrava das coisas que eu passava, eu não queria saber de escola, eu ficava muito triste. E aí o que aconteceu, gente? Eu fiquei até os 24 anos sem estudar nada. Vocês acreditam? Até os 24 anos sem terminar o Fundamental 1, Fundamental 2, chegar no ensino médio, fazer uma faculdade como qualquer outra pessoa, né, que chega aos 17, aos 18 anos, termina o seu ensino médio e já quer escolher o seu curso para a faculdade, né? Eu não pude fazer isso, gente, infelizmente. Eu via os meus irmãos indo para a escola, eu via os meus amigos, as minhas amigas, e eu ficava o dia inteiro em casa. O que eu sabia escrever foi que a minha mãe me ensinou. Porque minha mãe, ela é nordestina, ela é paraibana.
E lá no Nordeste, eles estudavam até a 4ª série. Então, ou seja, minha mãe me ensinou que ela aprendeu até o 4º ano de estudo que ela teve. Para nós hoje, o estudo da minha mãe não é nada, porque eles aprendiam coisas muito simples, mas foi o que ela pôde me dar. Eu agradeço muito a Deus por ter a mãe que eu tenho, porque ela me ensinou o pouquinho que ela sabia. Então eu sabia ler e sabia escrever o que minha mãe ensinava, porque ela pegava uma folha de sulfite, né, que é branca, né? E ela escrevia com letra de forma, com caneta bem forte, e eu ia copiando e ela ia me falando. E assim eu fui aprendendo aos pouquinhos e fui alfabetizada, meio alfabetizada pela minha mãe, porque ela só me ensinou o que ela sabia. Mas eu agradeço muito a Deus, porque foi com que ela sabia que eu tentava ler gibis, que na minha época tinha gibis, né? Eu tentava ler jornais, eu tentava ler revistas, com pouco que eu enxergava. Só faltava eu comer, né, as revistas e os jornais, porque eu tinha que colocar bem pertinho do rosto para enxergar, porque era muito pequenininho e eu não enxergava tanto assim, né, gente? Bom, eu vou parar por aqui a minha história. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. É um vídeo difícil, vocês podem perceber que algumas vezes eu até gaguejei, porque é difícil para mim lembrar de toda essa história, lembrar desses momentos, que ao mesmo tempo que foram bons pro meu amadurecimento, né? Também foram difíceis, porque foram sofridos, né, gente? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Por favor, não esqueçam de deixar o like, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrevam no canal, galera, porque logo mais vocês vão ver tudo que eu faço hoje, como eu me formei professora, como eu me formei bailarina, todo o processo da minha vida. Então continuem acompanhando os vídeos, que eu tenho certeza que vai servir para ajudar muita gente. Eu espero que vocês fiquem bem, Deus abençoe e até mais.